Estamos aqui hoje a conhecer os candidatos à Junta de Freguesia de São Lourenço do Bairro e eu tenho comigo, pela coligação Anadia PSD-CDS, Licínio Santos e pelo Partido Socialista, João Pinto. Começo pela primeira pergunta e aquela que é sempre a mais experimente, se calhar começo pelo João. Porquê é que decidiu candidatar à freguesia e porquê, neste caso, pelo Partido Socialista? Olá, boa tarde. Primeiro, decidi candidatar-me porque acho que quando nós vemos e percebemos que é necessário fazer algumas mudanças, devemos estar ao serviço daquilo que é o contexto de serviço público. E esse foi um dos primeiros motivos pelos quais eu decidi optar por estar e ser candidato. Serviço público, olhar para as pessoas e estar ao serviço do povo e fazer com que as comunidades, todas elas, se envolvam e estejam disponíveis. Porquê pelo PS? Porque, efetivamente, eu acredito que, neste caso, que sendo o PS um partido mais à esquerda e que tem um contexto de olhar pelas pessoas e um contexto de, digamos que, olhar para o povo, digamos por aí. Não tanto à esquerda como alguns outros partidos, mas digamos que está aqui numa perspectiva diferente daquilo que é o contexto. Centro-esquerda, como Exatamente. Tal como o PS está no centro-direita, digamos assim. Basicamente é por aí. E porque bastante sempre identifiquei mais com o contexto de esquerda que com o contexto de direita para ajudar o próximo. Basicamente são essas os motivos. Licínio, porquê esta aventura, vamos lhe chamar assim, não sei, com responsabilidade, claro. Boa tarde a todos. Não é propriamente uma aventura. Como candidato nunca fui, mas sempre acompanhei vários candidatos e que venceram as eleições já de longa data, do qual eu só este mandato é que não pertencia à Assembleia de Freguesia. Sempre pertenci, sempre colaborei, sempre gostei muito, porque também as pessoas me diziam muito. E agora, claro, ao longo do tempo, não é a primeira vez que eu já fui convidado para que isto acontecesse. Achei por bem que não era o tempo certo. Certo. Agora, também achava por bem que não era o tempo certo, ou seja, para mim nunca era o tempo certo, porque, como eu disse, ao longo dos anos apercebi-me do trabalho que isto dá. Se quer fazer alguma coisa de válido, tem que se acompanhar muito bem, não é? Aceitei, por alguns fatores, pessoas minhas amigas, muito amigas, que atualmente ainda pertencem tanto à Assembleia como à Junta, e disseram assim, tens que lá ir. Sim, vou com todo o gosto. Agora, o tempo dirá, daqui a vem. Espero que seja bom, melhor, espero que seja muito bom, mas no fim cá estaremos para fazer uma night. E simplesmente é por isso. João, consegue-me dizer 3 principais objetivos da candidatura do PS à Junta de São Lourenço do Bairro? 3, mas em que sentido? Três ideias gerais principais da candidatura. Nós temos várias medidas e portanto, percebemos que efetivamente temos muita coisa a fazer na freguesia. Mesmo muita. Não vamos apostar em coisas de estruturas e megalómanas, porque percebemos que efetivamente os orçamentos das juntas são limitados e portanto percebemos que há efetivamente muitas limitações e isso acaba sempre por ser ali algo entrave. E também não queremos perceber e estar à espera daquilo que é o contexto da Câmara, porque as câmaras normalmente, e não é a da Anadia, são todas, ou seja, há aqui uma gestão muito fina, não é? E portanto nós percebemos que efetivamente temos de ter um contexto diferente. Daí preocupar-nos efetivamente com o contexto de quê? Olhar para os idosos, ok? Olhar para aquilo que são as ruas e a necessidade de ter as freguesias e as localidades bem limpas e, entretanto, ter uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a transparência. Portanto, estas 3 ideias, digamos, são aquelas que fizeram com que nós, na nossa lista, tivéssemos como foco, digamos, aquelas principais ideias.
Se nós olharmos, e não sei se posso desenvolver um pouco cada uma delas, Sim, é algo, claro. ok. Relativamente aos idosos, nós temos que perceber que efetivamente vivemos em localidades em que temos muitos idosos sozinhos, com necessidades, apesar de sabermos que existem dinâmicas por parte da Câmara, mas que não são suficientes e, portanto, aquilo que é importante é as comunidades, as associações e nós promovermos, neste caso, aquilo que temos de ideia, nós temos um projeto que se chama Mão Amiga, ou seja, fazer que jovens e adultos interajam. Seja um jovem que explica, por exemplo, ao idoso como é que usa um telemóvel, por exemplo. Há muito essa falha, nós temos muitos idosos, às vezes até menos idosos, que têm dificuldades de usar o telemóvel na totalidade, por exemplo, quem diz telemóvel, ele diz qualquer ferramenta digital, e ao contrário, quantos jovens é que sabem, por exemplo, que é fazer jogos tradicionais ou uma cozinha de não sei o quê, que era da avó ou uma receita. Portanto, nós tentar promover um pouco esta partilha de conhecimento entre eles, de forma a que não só os jovens, os idosos se sintam sozinhos, mas como também os jovens caminham e não deixem cair aqui este contexto desta tradição e das coisas mais antigas. Depois, relativamente às limpezas e às vias, acho que efetivamente é uma falha neste contexto daquilo que é a Anadia, não é só em Soleirense, acho que passa um bocadinho por todo, acho que devemos tentar fazer aqui um reforço daquilo que são a limpeza das vias públicas e dos caminhos rurais, em termos gerais, é um bocadinho por aí. Relativamente à transparência, acho que é importante nós apostarmos naquilo que é o digital, o online, ou seja, temos uma assembleia por cá para fora, mostrar, fazer assembleias, por exemplo, de freguesia em todas as localidades, ter um orçamento participativo, fazer com que as pessoas, por exemplo, reservar uma parte do orçamento em que efetivamente temos uma ideia de alguém que é eleita pelas pessoas em assembleia e podemos tentar promover, claro, balizada aqui com regras e por aí fora. Portanto, isto é dar um pouco a participar, levar que as pessoas participem e depois tirar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós temos que parar a questão da abstenção, nós temos que parar as pessoas a votar. Portanto, vivemos tempos muito complicados. A maioria das pessoas olha para o contexto da política e pensa, política, não quero saber nada disso. Não quero. Nós temos que trazer, nós temos que credibilizar, se não for em Lisboa ou não sei aonde, aqui, perto de nós podemos fazer isso e, portanto, nós temos que ter este contexto de transparência e caminhar neste sentido. Ok. Ticínia, quais são os traços principais? O principal é dar continuidade ao que foi feito até agora. E, se possível, melhorar. Porque eu acho que estarem a dizer que se vai fazer isto, se vai fazer aquilo, se vai fazer aquilo outro e não sei o quê, para mim é um risco. Pela simples razão. Eu não sou indivíduo de prometer e depois não cumprir. Isso ficaria mal com a minha consciência. Portanto, os traços que estão aí, eu já o disse, é dar continuidade ao que tens. É evidente que há coisas que podem ser melhoradas, aqui falou e eu concordo plenamente, e é uma boa ajuda comunicar, olha, mais isto, mais aquilo, é excepcional. Dar continuidade ao que está feito e melhorar se possível. Contem comigo para um bom acompanhamento. Agora, fazer coisas que não há possibilidades, não vale a pena estar a prometer. E há sempre imprevistos, os orçamentos são limitados, os recursos são limitados. Eu na minha vida na minha vida profissional, na minha vida de social, eu já estive, atualmente ainda sou, e aqui o João sabe disso, sou presidente do Centro Cultural de Covelha, que não vinha ali fora, posso falar isto, não posso? Sim, claro. Que esteve a falar ali fora do que anda para se fazer uns balneários no Parque Desportivo de Covelha, que é a Barrada Fute, que lá partiu, que o João sabe disso. Não fosse lá o treinador. Não fosse lá treinador também. Exatamente. E tem-me aborrecido imenso. Compreendo que as coisas não são fáceis de se resolver de um dia para o outro, não é? Mas quem está metido nelas, cada dia parece um ano para que as coisas andem. E parece-me que finalmente faltam umas horasitas pequenas para se dar início à obra. Ora, isso é muito bom, é muito bom. Como o João falou, concordo plenamente, o dar
dar carinho à juventude e dar-lhe meios para se desenvolverem, aqui é um passo importantíssimo, que é precisamente para os jovens se desenvolverem na parte desportiva. Portanto, é tão só isso que eu disse até agora ao que eu me proponho. Se fosse eleito no dia 12 de outubro e assim que tomasse posse, consegue-me dizer a primeira coisa que mudaria? O primeiro problema que tentaria, pelo menos tentaria resolver? O primeiro é difícil, mas provavelmente fazer pressão junto da Câmara da Anadia para que efetivamente a questão da recolha dos lixos mudasse, porque efetivamente nas nossas localidades é um problema muito sério, por diversos motivos, mas que efetivamente traz mau cheiro, traz acumulação de lixo. Uma das coisas, e só andando um pouco para trás, uma das coisas que nós temos na nossa candidatura passa por formação, e formação também na área da cidadania, ok? Fazer com que as pessoas, porque nós, ou seja, o facto de eu levar o lixo ao caixote de lixo, para já não há separação de lixo, não é? Mas eu já nem vou para aí, ok? Pronto, vamos assumir que está como está. Eu vejo um caixote cheio, eu não tenho que deixar ao lado, não tenho que acumular, não é? Portanto, eu acho que isto é um pouco de cidadania. Acho que as pessoas deviam perceber que eu não vou deixar lá, passa um animal, passa isto, passa aquilo, está lá um, está 2, estão 3 dias, atendendo a que, por exemplo, em alguns sítios passa o lixo uma vez por semana. Portanto, efetivamente, nas nossas localidades, em algumas, o número de pessoas aumentou, ok? Exatamente, é bom, mas ao mesmo tempo há coisas que não acompanharam esse crescimento, não é? Portanto, eu acho que deviam acompanhar esse crescimento. E eu acho que, por eleição, essa seria a primeira coisa que eu, no imediato, faria imediatamente. Licínio, eu acho que o lixo é um bocadinho transversal a todo o concelho, pelo menos todas as juntas que eu tenho ouvido. E se calhar não É um problema, é se difícil. calhar não só ao Conselho, Pois, se calhar nacionalmente, não é? Estou de acordo, não posso dizer, não tenho como dizer que não é assim. temos aqui duas oposições Não, simpáticas. porque as coisas são como são. Nós não podemos estar a dizer que não, Os problemas são para se que não reconhecer e quando é a mudar. realidade. Agora, é como o João falou, tentar melhorar, é o que eu disse há um bocado, tentar melhorar, arranjar condições, procurar melhores formas, para que, sim senhor, vamos ao encontro de que todos nós pretendemos. Pelo melhor também sempre da freguesia. Acho que não precisa mais nada, quer dizer, a E deixe-me base... acrescentar, ganhe ou fique na Assembleia, irei atrás exatamente do que o Licínio está a dizer, não é? Serei parceiro neste sentido Mas de esse ajudar é a que isto se resolva, porque é um problema da população, não é? E acaba por ser um bem para a freguesia. Exatamente. Que é o que nós pretendemos. A base disto, nós pretendemos o melhor para os cidadãos da freguesia. Falo da freguesia, porque é ela que estamos a propor, não é? É difícil fixar pessoas em São Lourenço? Epá, é uma pergunta que me faz. Eu, por mim, penso que não. Penso que não é. Pela simples razão, e eu conheço bem, nós somos um povo hospitaleiro. Somos pessoas ordeiras. O João é capaz de não conhecer tão bem, atendendo ao tempo em que está radicado. Agora, se calhar terá alguma dificuldade em função da habitação, não é? Certo. Somos uma freguesia com algum envelhecimento em termos de habitação, não é? E aí é capaz de haver alguma dificuldade. Em termos de hospitalidade, aí eu digo, nós somos um povo maravilhoso. E eu conheço um bocadinho. Eu conheço tudo, que o João também sabe um bocadinho, de que eu faço parte daquela freguesia, não só. Felizmente, dou-me muito bem com a maioria das pessoas do Conselho, não é? É abrangente ao Conselho. No caso mais pontuais não é tanto, mas não é. Agora, acho que a habitação aí que é capaz de ter alguma dificuldade, não é? Aliás, inclusivamente isso também é falado nacionalmente, não é? A habitação hoje que é um problema, não é? Sim. Penso que tenho a resposta para isso. Foi bem recebido em São Lourenço. Já sou mais tocado do que do outro lado. Afinal não enganei. Não. Hospitaleiro. Nisso não.
Mas há duas coisas que eu acho que efetivamente nós podíamos melhorar. Uma, neste caso, é a zona industrial. Não tem sido aposta nos últimos anos, está degradada, tem uma empresa, que tinha duas, não é? Agora acho que nem sei se está a funcionar ou não ao lado da destilaria. Portanto, eu acho que poderia ter existido aqui mais alguma aposta de alguma coisa. Ao mesmo tempo eu digo que não. Ou seja, isto parece contrassenso, mas não é. Ou seja, se de início se podia ter feito uma aposta e puxar mais empresas, podia fazer sentido e tínhamos um crescimento diferente da freguesia, atendendo a que é uma aposta e como nós chamamos, fábricas trazem trabalhadores, as pessoas precisam de casa e querer. Nesta altura, para mim, o que faria sentido era tirar, por exemplo, neste caso a destilaria, para mim, para nós, se calhar não faz sentido, com aquele crescimento que tem tido, faria sentido, por exemplo, ir para uma zona industrial diferente, por todo o contexto que aquilo que já traz o desenvolvimento da destilaria, ou seja, movimenta bastante, é uma mais-valia, não é? Sim. Sem sombra de dúvidas, mas percebe-se aqui que o crescimento já está ali um bocadinho a esticar para áreas que se calhar não devia. Relativamente depois à questão da habitação, nós queríamos propor, vamos perceber, existe uma coisa que nós podemos, as juntas, ajudar algumas famílias a fazer pequenas obras, ok? E, portanto, isto salvaguardar um decreto-lei específico que faz isto. Portanto, nós, pontualmente, podíamos, por exceção, de acordo com regras, fazer a todos, nós temos algumas pessoas que vivem em chão de terra, não é? Portanto, ter uma casa em chão de terra no ano 2025, quer dizer, é mau. No mínimo é mau. E, portanto, acho que nós, nestas pequenas coisas, conseguimos fazer. Lá está, era o que eu estava a dizer, nós não podemos prometermos fazer coisas enormes. Mas estas pequenas coisas ajudam, ou uma, duas, se ajudarmos 2, 3 famílias no ano, já é bom. São pequenas coisas, pequenas obras, disto e daquilo. João, independentemente de ser ou não eleito, e qual que seja o resultado, como é que gostaria de ver São Lourenço daqui a 4 anos? Com mais participação de todas as pessoas naquilo que é a vida política, a vida da comunidade. Porque mesmo assim temos muitas pessoas que não estão integradas, ou seja, por exemplo, Espai, tão próxima da Anadia, apesar de ter um desenvolvimento, ter associações, mas já é quase dormitório da Anadia. Nós temos pessoas em Espai que vão dormir a Espai e vão trabalhar para fora. Acho que devíamos tentar promover dentro daquilo que é a nossa freguesia mais coisas. Vou dar um exemplo. Nós, pela primeira vez este ano, nas marchas, tivemos uma marcha de crianças. Aliás, tivemos duas, pronto, uma de Paredes do Barco e uma de Espai. Nós tivemos pessoas, foram convidadas as crianças, tivemos pessoas que moravam em Espai e encontraram-se pela primeira vez 2 vizinhos que não sabiam que um morava aqui e o outro estava lá. Ou seja, é uma demonstração que, efetivamente, as pessoas precisam de ter um sítio, precisam de ter atividades onde estejam juntas e cresçam e conheçam o meu vizinho. Porque a vantagem de nós morar, e eu morei em cidade durante muito tempo, e em Gaia, por exemplo, é uma cidade, né? Eu conhecia o meu vizinho da frente e o meu do lado, e ponto. E eram 5 andares, né? Porque é difícil. Aqui temos a vantagem de ser uma aldeia, não é? São localidades, são pequenas. É uma mais-valia eu conhecer o meu vizinho da frente ou o meu vizinho do lado, não é? Acabamos por ser defesas, em muitas situações, uns dos outros. Portanto, nós temos que promover um pouco disto, nós temos que caminhar para esta comunidade verdadeiramente na totalidade. Esse é um São Lourenço maior, com mais gente, mais envolvida. Como é que gostava que estivesse daqui a 4 anos? Eu não gostava, eu espero que daqui a 4 anos me seja direcionado um convite para vir a este jornal Na mesma circunstância. e eu dizer-lhe, olha, afinal ultrapassou as minhas expectativas. E é exatamente isso que eu espero, que cada dia que passa que se melhore a freguesia de São Lourenço e que as coisas sigam convictamente para chegarmos ao fim do mandato e termos alguma disponibilidade para dizer assim, olha, valeu a pena, foi bom, é o que eu espero. Eu vos só pedir, antes de passarmos para a mensagem final, há aqui um tema específico de São Lourenço que eu gostava só de ouvir o vosso comentário, que é sobre a linha de alta velocidade do comboio. Que ali na freguesia de São Lourenço será, se calhar, do mais impactante, pelo menos na paisagem ambiental. Não sei se querem deixar algum comentário, se concordam ou não.
se realmente será assim tão impactante, Não. se conseguirá dar a volta de alguma maneira ao impacto que terá. É assim, eu pessoalmente, eu não concordo, não é? Mas digamos que estamos num contexto de um bem nacional e que é difícil nós olharmos para isso e dizer que não. Vai ser muito impactante. A linha que está aprovada vai cortar, neste caso, a quinta do Encontro, não é? Portanto, há toda uma zona ali que vai ser destruída e, portanto, o impacto, não só em vinhas, em termos de pessoas, em termos de tudo, acho que vai ser enorme. Acho que, efetivamente, isso vai ser uma preocupação, seja nós, quem quer que seja, os próximos anos, adivinham-se tempos difíceis nesse contexto. Seria interessante se nós tivéssemos união, não só da Nadia, mas de outros, de Alhada, por aí fora, no sentido de tentarmos, exatamente, fazer mais alguma coisa, mas efetivamente eu acho que é difícil nós conseguirmos nesta altura fazer o que é que seja, portanto eu acho que nós temos que minimizar dentro daquilo que é a nossa possibilidade, o impacto para as nossas localidades. Eu, para mim, sempre fui apologista de que tudo o que é para melhorar, na minha opinião, é bem-vindo. É evidente que vai tirar alguma visibilidade, alguma alegria à bairrada, falando de vinhos, das vinhas, não é? Mas depois contrapõe-se com um melhor transporte para o país. Epá, não podemos querer tudo. Temos que abdicar de alguma coisa, neste caso a paisagem, na base, portanto o João falou, é a paisagem, não é? Não sei se terá algum impacto em termos de populacional que vai haver, não sei, essas coisas eu não sei, não. Para mim, se é um bem para o país, vamos a ele. Temos que arranjar a forma de dar a volta de outra maneira. Quando foi feito, eu acho que ainda não era nascido, não tenho a certeza. A autoestrada? Não, a ferrovia. Sim, ferrovia. A ferrovia do país, de alto a baixo, eu acho que ainda não era nascido, para nós, João. De certeza que não. Mas para dizer o quê? Naquela altura, de certeza, como sempre os distantes, as pessoas ficam, vai fazer, foi um bem para o país, não foi? E aqui, Sim. o meu pensamento é baseado exatamente da mesma forma. É um bem para o país, é pá. E tinha que passar por algum lado. Tem que ser, Acho que é não há volta a dar. Uma última mensagem, João. Mensagem em termos de... Geral, para quem vai votar medidas. Eu acho que, acima de tudo, eu disse há pouco, eu acho que nós temos que combater a abstenção, eu acho que nós temos que mover as pessoas a saírem de casa e irem votar. E que, efetivamente, no nosso caso, que acreditem numa mudança. Não só na nossa freguesia, mas no contexto aqui municipal. Acho que as pessoas, nós, a Nadia, precisa de uma mudança. Deixa-me. Comungo, exatamente. A abstenção hoje é uma situação que me deixa triste, como é evidente, não é? E depois, se calhar, nessa percentagem de pessoas que não vão votar, se calhar, não vi, não sei, mas na minha opinião, há uma percentagem dessas pessoas que ainda são os que mais reclamam. Não foram votar, concorda comigo, não concorda? É possível. Não podemos dizer que sim ou que não, mas se calhar é possível. Não vão votar e reclamam. Isso Agora, é fundamental que as pessoas comecem a acompanhar mais de perto, estarem mais presentes para votar e depois das eleições opinarem também, chegarem às assembleias, chegarem aos sítios próprios, mas vou falar, aquilo não está bem. Penso que a melhor forma é essa, não é como vê-se, o João vê de certeza também, que as redes sociais publicam. Tem que ser nos sítios certos. E depois ainda pior, na minha opinião, é que publicam, mas anonimamente. E eu pessoalmente não concordo com isso. A pessoa tem que dar a cara, pegar, sou eu que estou aqui, isto está mal. Sim, senhor, tens razão, não. Assim não se consegue dizer a ninguém. É anónimo. Sim. É a minha opinião. Muito obrigada aos dois pela disponibilidade. Muito obrigado. Foi uma conversa boa.
Obrigada a si por ter assistido também. Não se esqueça, no dia 12 de outubro, pela liberdade e pela democracia, vote. Estamos aqui hoje para continuar a ouvir os candidatos à Junta de Freguesia de São Lourenço do Bairro. Eu tenho comigo o número 3 da lista, por indisponibilidade tanto do número 1 como do número 2, tenho comigo o Eduardo Lisboa. Eduardo, porquê é que decidiu integrar esta candidatura e porquê? Pelo Partido Chega? Então é assim, desde já agradeço o convite para aqui estar, agradeço também às pessoas que nos ouvem lá em casa. Respondendo à pergunta, o porquê da minha decisão para ingressar neste projeto. Eu desde cedo comecei a acompanhar a política, sempre me senti interessado pelo tema. Na altura via duas alternativas para o país, o PS e o PSD. Mais tarde, ou tendo a noção sobre as particularidades de cada partido, percebi que as diferenças não eram assim tantas. Eu via tanto um no governo como o outro e via poucas mudanças. Mais tarde, com o surgir do Partido Chega, consegui-me identificar e rever nos valores do partido. E então comecei a sentir mais uma curiosidade em aprofundar mais o tema. Ok. Quais os três, conseguimos resumir aqui três principais bandeiras ou objetivos desta candidatura a esta Junta de Freguesia? Sim, conseguimos resumir. Assim, os três pontos cruciais que a gente encontrou, temos outros, mas vou dizer os três principais, que são as infraestruturas e espaços públicos, economia local e emprego, inclusão social e a qualidade de vida. Dentro destes três temas, nós podemos também falar sobre a requalificação. Ora, dentro das infraestruturas e espaços públicos, podemos falar sobre a requalificação das estradas e das pontes. Ainda falando no primeiro ponto, a iluminação pública. Acho que deveria ser reforçada e começar a fazer a mudança para a de LED. Em relação ao segundo ponto, a economia local e o emprego, pensamos em criar apoio a pequenos negócios, formação profissional. Em relação ao terceiro ponto, inclusão social e qualidade de vida, a gente poder criar o apoio à população idosa vulnerável, implementando um serviço de transporte social gratuito para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Serviços de apoio familiar e a saúde preventiva. Estes são os nossos três pontos que achamos cruciais acontecerem. Sabemos que os programas são muito mais extensos. Exatamente, sim. Mas era impossível Claro. conhecermos todos aprofundadamente. Eduardo, diga-me, se for eleito no dia 12 de outubro, qual será o primeiro problema que identificam desde já e que tentariam resolver no imediato? Pronto. Dentro do imediato, caso ganhe a Junta de São Lourenço do Bairro, aquilo que nós queremos logo fazer é fazer a identificação de pessoas que estejam sozinhas, vulneráveis, que precisem de ajuda, porque queremos, em parceria com um grupo de jovens voluntários pertencentes à freguesia, fazer o acompanhamento dessas mesmas pessoas com uma visita semanal, para que não se sintam sozinhas e para a gente conhecer as vulnerabilidades de cada um deles e ver onde é que a gente pode ajudar. No auxílio, deixa-me só fundamentar mais, no auxílio da medicação, das deslocações, das consultas, entre outras coisas que os próprios possam precisar e possam comunicar à junta, ou neste caso ao grupo, e o grupo comunicar à junta, aonde é que a gente pode ajudar para que consigamos ser mais úteis a essas pessoas. E se não for eleito, se o Partido Chega não for eleito na Junta de Freguesia de São Lourenço a 12 de outubro, o que é que na mesma gostaria de encontrar na sua freguesia daqui a 4 anos?
daqui a 4 anos, gostaria também de encontrar estas mesmas medidas, que elas, mesmo eu não, caso eu não ganhe, que sejam aproveitadas de forma a serem uma mais-valia para as pessoas que lá residem. E eu, no final desses 4 anos, a gente olhar para trás e conseguir ver que, pronto, não ganhou, mas conseguiu de alguma forma participar na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Sim, no fundo todos querem o bem da freguesia Exatamente. e dos seus fregueses. E pedir no final apenas uma mensagem final para quem vota e para quem nos acompanha. Uma mensagem final. No dia 12, saiam à rua para fazer, para criar, para exercer o seu dever cívico e votar, independentemente do partido, fazer prevalecer o direito do voto e então no dia 12 votar no partido que acharem melhor. Certo. Obrigada, Eduardo, pela disponibilidade. Obrigada desse lado que assistiu. Não se esqueça, dia 12 de outubro, pela liberdade e pela democracia, vote.